E é preciso filtrar tudo isso que você vai receber de informação, principalmente quando você descobre uma nova matéria, um novo conteúdo que você vai estudar. Por exemplo, se você não era investidor e agora vai estudar sobre mercado financeiro, você vai ter muita informação, você vai receber, você vai ir atrás, você vai fazer aquela primeira pesquisa fria, onde você reúne tudo que você acha de vídeo, salva um monte de vídeo, salva um monte de PDF, compra um monte de livro. Isso vai te fazer ter um monte de coisa e você só tem 1 hora por dia para estudar e você vai ficar naquela paralisia de o que eu faço, aquela paralisia analítica, ou seja, é muito perigoso você não começar ali ou perder o interesse pelo aquele estudo ou ficar realmente estudando a coisa errada porque você recebeu coisas demais. Então, ter um filtro é muito importante. E como que eu filtro no meio em tantos conteúdos bons, né? Afinal, hoje, todo dia nasce um bom canal no YouTube que tem conteúdo muito bom. Todo dia lança um livro novo. É impossível, é humanamente impossível você conseguir absorver todo o conteúdo que tem disponível hoje na internet gratuitamente e de forma paga. Então, mesmo que você tenha dinheiro, isso não vai isso é claro que quem paga um curso às vezes facilita porque o curso ele filtra, ele já é, a gente compra cursos exatamente por isso. Os cursos filtram realmente todo o conteúdo numa sequência. Mas mesmo fazendo isso, você vai perceber que quanto mais você aprende uma matéria ou um conteúdo que você precisa, matéria que eu falo é para quem é mais estudante. Conteúdo eu diria para quem é realmente um empresário, que precisa aprender uma ferramenta nova, para quem é uma pessoa que já está trabalhando, que precisa dominar uma nova área para se adaptar a uma demanda, enfim. E quando você faz esse tipo de filtro, é muito importante exatamente identificar quais canais realmente importam. Então, geralmente vai te exigir, por exemplo, abrir mão de conteúdos muito bons, né? Isso é o que eu acho que é o que mais dói hoje em dia. A gente, em meio a tantos canais de YouTube que tem conteúdo muito bom, em meio a tantos cursos pagos bons, em meio a tantos livros bons, você vai ter que escolher alguns e entender que você vai ter que abrir mão de alguns porque é humanamente impossível. Mas vamos lá, existem algumas coisas que você pode levar em consideração. Primeiro, quem é o produtor do conteúdo, conhecer a pessoa, né? E ali já vai filtrar bastante. Quem tiver mais resultado, quem tiver mais experiência prática, realmente vai ter um conteúdo mais legal. Segundo, quem tem um conteúdo mais fácil de digerir. Eu vejo muita diferença, por exemplo, em conteúdos densos, né? Geralmente, às vezes, um conteúdo simplificado, porém menos denso, vai te deixar mais motivado a estudar e você vai absorver mais. Porque como você dá mais fluido para o seu cérebro, ou seja, o seu cérebro entende que aquele conteúdo é mais legal, né? Ele consegue captar melhor, ou às vezes em vez de um texto muito denso, a pessoa, o produtor de conteúdo, o seu professor online, está ali colocando imagens representativas, vídeos que representam, o que facilita muito na sua compreensão. Então o nosso cérebro gosta de mais sentidos, né? Ele não gosta de nada monótono, ele não gosta daquela rotina pesada e densa. Claro que você não vai escapar vivo disso aqui, né? De todos esses estudos, sem ler aqueles livros enormes com letras pequenas. É claro que eles têm ali conteúdos excelentes e às vezes você precisa realmente ler ele porque simplesmente é o livro oficial da faculdade. E a maioria das faculdades usam realmente livros muito densos, né? Mas se você, por exemplo, está lendo para sua empresa e precisa aprender matemática financeira, talvez um conteúdo mais resumido, menos denso e talvez pegar o conteúdo denso e aprender em vídeo, né? Vale entender que algumas pessoas têm facilidade para ler. Por exemplo, se você é uma pessoa do tipo mais extrovertida, mais agitada, dificilmente você vai conseguir fazer uma tarefa de ler um livro, de pegar um artigo enorme e ler, porque você simplesmente tem um perfil mais agitado, um perfil mais menos passivo ali de parar e ler aquilo. E é exatamente se você é uma pessoa mais introvertida, mais analítica, você consegue ter uma facilidade com esses conteúdos mais densos. Então, se uma pessoa é, por exemplo, como eu falei, mais agitada, extrovertida, ela tem ali uma tendência a precisar de conteúdos em vídeo. E graças à grande quantidade de conteúdo disponível grátis no YouTube ou por cursos pagos na Hotmart, na Udemy, você pode realmente aprender esses formatos, né, online e simplesmente em formato de vídeo com o apoio de um PDF. Ou às vezes até PDFs e livros. Hoje tem muitas publicações com livros como esse aqui, por exemplo, que você pode ver que tem muito formato de imagem representativa, uma leitura menos densa, um livro menor, mais fino, que realmente resume mais isso, né? Antigamente, as publicações de livros, até hoje em dia,
as publicações de livro, elas são da seguinte forma. O autor chegava para a editora e ele tinha apenas 50 páginas do conteúdo, que era a essência do conteúdo. Mas a editora precisava que o livro fosse lançado com 200 páginas. Então, ele enchia ali aquele conteúdo. Então, basicamente, se você pensar bem e for analisar, quando você lê um livro todo, o que você tira realmente, o que é essencial ali, realmente é pouca coisa. Claro que tem exceções, tem livros exatamente que tem todo eles de conteúdo, que eu posso citar alguns exemplos, mas é realmente isso que acontece hoje, a grande dificuldade de filtrar conteúdo. Então fica atento ao perfil que você tem, não adianta se você é agitado e não consegue ficar sentado numa cadeira, você tentar pegar aquele conteúdo muito denso. Então tenta mais conteúdo em vídeo. Se você é mais introvertido, se você já tem acostumado a livros, conteúdos mais densos, aí sim parte para eles e reduz um pouco o conteúdo em vídeo. Afinal, se você consegue absorver isso, vai ser uma grande vantagem também. E ficar atento exatamente quem que é a fonte, né? Já que você vai ter que escolher ali entre dois, três canais de YouTube para acompanhar e receber atualizações, entre dois, três autores para ler os livros, vai nas referências, vê quem tem mais experiência prática, quem você se inspira mais, porque faz uma grande diferença. Antigamente eu lia simplesmente pela capa, né? Você comprava o livro, pelo título, pela quantidade de pessoas que já leram ele. Hoje em dia eu olho mais por quem é o autor, o que ele já fez, até porque basicamente você consegue mais inspiração para terminar o livro se você confia naquela pessoa, se você admira aquele escritor, aquele empresário, aquela pessoa do seu ramo ali. Então, fica atento a esses dois pontos, eu acho que já vai filtrar bastante para você.